Fala galera do canal Gigantesco Espaço, aqui é o Ale e hoje eu vim falar sobre Galileu Galilei, 13 fatos sobre ele. E eu fiquei um tempo aí meio sem postar vídeo e agora eu vou começar a postar vídeo. Todo vídeo vai ter de manhã e no final da tarde. Então bora lá! Primeiro, Galileu Galilei passou 10 anos em prisão domiciliar. Pouco depois de Galileu publicar seu livro Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, em 1632, ele foi condenado à prisão pela Inquisição Romana. Já um dia depois, isso foi comutado para prisão domiciliar. Os últimos 10 anos de sua vida ele passou em sua vila em Arcetri, perto de Florença. Naquela época, ele era proibido de publicar qualquer livro e as pessoas autorizadas a visitá-lo eram estritamente restritas. Ele até mesmo recebeu ordens de ler os 7 salmos penitenciais uma vez por semana, durante os próximos 3 anos. Segundo fato, as 2 filhas de Galileu se tornaram freiras. Galileu Galilei nunca se casou, mas ainda teve 3 filhos, com sua governanta Marina Gamba, devido ao seu nascimento ilegítimo. Galileu não considerou suas filhas como casáveis e, portanto, colocou-as em um convento em Arcetri, onde ambas permaneceram lá pelo resto de suas vidas. Terceiro fato: Galileu foi condenado à prisão pela Inquisição Romana. Na época de Galileu, o chamado modelo geocêntrico era amplamente aceito. Esse modelo foi desenvolvido pelo astrônomo grego Claudius Ptolemaus, e ele afirmou que a Terra era o centro do universo. Quando Nicolaus Copérnico apresentou sua ideia de que não a Terra, mas sim o Sol era o centro do universo, a Igreja Católica declarou a teoria copernicana como herética. Quarto fato. Esse é até meio estranho. Galileu perdeu 3 de seus dedos quase um século depois de morrer. Este fato sobre Galileu Galilei parece um pouco estranho, já que se pode questionar como um cadáver de quase 100 anos pode perder 3 dedos. A razão para isso é que em 1737, quase 100 anos após a morte de Galileu, seu corpo foi exumado de uma capela lateral da igreja de Santa Croce em Florença para transferir seus restos mortais para a basílica principal da igreja. Enquanto fazia isso, um dos seus admiradores de Galileu removeu 3 dedos e um dente de seu corpo. Quinto fato: o pai de Galileu foi um músico muito importante durante a época. Vincenzo Galilei, pai de Galileu Galilei, foi um importante compositor e professor de música durante os anos finais do Renascimento. Com sua música, ele contribuiu significativamente para a transição da era barroca. Várias de suas composições sobreviveram e você ainda pode ouvi-las. Ele também ensinou Galileu a tocar alaúde, e seu senso musical pode ter ajudado no trabalho científico de Galileu. Mesmo sem relógios, Galileu sempre foi capaz de cronometrar objetos rolando e caindo em meras frações de segundo. Sexto fato: a Igreja Católica não admitiu que Galileu estava certo até 1992. Já se passou um bom tempo desde que Galileu Galilei foi considerado veementemente suspeito de heresia e condenado à prisão perpétua pela Igreja Católica em 1632.
Somente em 1979, uma investigação sobre a condenação de Galileu pela Igreja foi iniciada pelo Papa João Paulo II. Demorou 13 anos, ou mesmo 359 anos, desde que Galileu foi condenado à prisão para encontrar uma conclusão. Em 1992, a Igreja Católica encerrou sua investigação e divulgou um pedido formal de desculpas. A declaração colocou a maior parte da culpa nos funcionários que trabalharam no caso de Galileu durante aquele período, mas não no Papa Urbano XVIII, que presidiu o julgamento. Além disso, a acusação de heresia nunca foi derrubada. Sétimo fato. É muito improvável que Galileu Galilei realmente tenha jogado algo da torre inclinada de Pisa. Galileu passou sua juventude e carreira em Pisa, então a famosa Torre de Pisa pode ser uma combinação perfeita para testar suas teorias de movimento e corpos em queda. No entanto, há apenas um relato escrito de Galileu realizando algum tipo de experimento semelhante ao que diz o mito comum. Se for verdade, Galileu realmente deixou cair uma pequena e uma grande bala do topo da Torre de Pisa, isso provavelmente teria sido um grande espetáculo e haveria mais documentos sobre ele. Como este não é o caso, é altamente improvável que Galileu tenha jogado alguma coisa da Torre de Pisa. Oitavo fato. Galileu Galilei escreveu sobre a relatividade geral muito antes de Einstein. Parece óbvio, mas esse fato sobre Galileu não diz que Galileu descobriu a teoria geral da relatividade muito antes de Einstein. Mas, no entanto, ele teve algumas ideias semelhantes sobre o assunto, como Einstein, quase 300 anos depois dele. Assim como Einstein, Galileu também estava pensando que o termo movimento pode diferir com base na sua percepção pessoal. Se você estiver em uma cabine sem janelas em um avião, Galileu declarou que você não teria chance de dizer se este navio está se movendo a uma velocidade constante ou se está imóvel. Esse é exatamente o mesmo pensamento que Einstein teve ao pensar sobre sua teoria geral da relatividade. Nono fato. Havia uma nave espacial chamada Galileu. Em 1989, a NASA lançou o ônibus espacial Atlantis, colocando a espaçonave Galileu em órbita. A espaçonave foi desenvolvida para estudar o planeta Júpiter e várias de suas luas, bem como alguns outros corpos em nosso sistema solar. Galileu chegou a Júpiter em 7 de dezembro de 1995 e se tornou a primeira espaçonave a orbitar Júpiter. Décimo fato. Galileu abandonou a faculdade. O pai de Galileu, Vincenzo Galilei, não era um cientista, como seu filho mais tarde se tornaria, mas um teórico da música nascido em Pisa, Itália. Embora Vincenzo tenha nascido em uma família nobre, ele nunca foi rico. Por isso, Vincenzo nunca quis que seu filho vivesse na pobreza e na indigência. Quando Galileu o abordou com a ideia de se tornar um monge, ele recusou sua proposta e o matriculou na Universidade de Pisa para estudar medicina. 11º fato. Galileu Galilei não inventou o telescópio. Embora Galileu seja frequentemente citado como o inventor do telescópio, na verdade ele apenas o melhorou, mas não teve a ideia do zero. Em vez disso, o fabricante de óculos holandês Hans Lippershey pode ser creditado com a criação do telescópio. Pelo menos é o que diz o registro mais antigo do telescópio.
Shea tentou patentear sua ideia do dispositivo em 1609, mas sem sucesso, pois era muito fácil de copiar aos olhos do governo holandês. 12º fato. O rei Luís XIV pediu a Galileu que descobrisse novos planetas em nome da França. Quando Galileu descobriu Júpiter e 4 de suas luas em 1610, ele imediatamente alcançou a fama. Ele chamou as luas de estrelas medicianas, em homenagem a seu patrono Cosimo II, da família Medici, que governou a Toscana na Itália. Assim que a notícia se espalhou pela Europa, o rei Luís XIV da França perguntou a Galileu se ele também poderia nomear outros planetas que pudesse descobrir em sua homenagem. Galileu nunca o fez. 13º e último fato. A semelhança entre o primeiro e o último nome de Galileu não é coincidência. Durante a vida de Galileu, as pessoas da região italiana da Toscana costumavam nomear seu filho primogênito com o sobrenome da família. Como Galileu foi o primeiro de seus filhos em sua família, ele teve o prazer de receber o nome de sua família como seu primeiro nome. No entanto, também pode haver outra explicação de que o primeiro nome de Galileu ecoa seu sobrenome. De acordo com outra teoria comum, Galileu também pode ter o nome de um ancestral famoso de sua família, Galileu Bonaiuti. Então, galera, esses foram os 13 fatos sobre Galileu Galilei. Se querem que eu traga mais coisas sobre fatos, sobre o universo, essas coisas, deixa o like, comenta, se inscreve. Então, falou!